nos separou do Deus maravilhoso que nos criou com um propósito especial. Mas Deus, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. E nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Deus nos deu mais uma oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Ele enviou o Filho dele, o único, para morrer pelos nossos pecados. Jesus é o Filho de Deus, inocente, Cordeiro de Deus, inocente, puro e santo, que veio aqui para dar sua vida pela nossa alma, para que nós pudéssemos ser comprados pelo sangue dele e tivéssemos a oportunidade de ser recebido no céu pelo Pai. Jesus então veio, cumpriu o propósito, cumpriu a missão de filho, a missão de salvador da humanidade. Jesus foi humilhado. A Bíblia chega a dizer em Isaías capítulo 53 que ele foi o mais desprezado entre os homens. Ele foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Lá está dizendo que ele tomou sobre si nossas dores, levou nossas enfermidades sobre ele. Aleluia. Então, Jesus Cristo, no momento em que se aproximava a hora dele ser entregue pelos nossos pecados, a Bíblia diz que ele disse para os discípulos ir preparar o lugar para que eles participassem da última ceia, naquela noite em que ele foi traído. E ali reuniu os discípulos e deu muitos ensinamentos para os discípulos naquela noite, porque logo no outro dia ele seria crucificado. E a Bíblia diz que quando eles se levantaram dali daquela ceia, eles foram para o Monte das Oliveiras, e eles chegaram a um lugar chamado Getsêmani, um jardim, porque Jesus já sabia que ali ele seria preso, porque um dos seus discípulos, um dos apóstolos, ele se vendeu. Ele, por 30 moedas de prata, ele traiu Jesus Cristo. Ele traiu o seu Senhor, ele traiu o seu mestre. Por 30 moedas de prata. E naquela noite, antes dos discípulos com Jesus ir para esse lugar, Judas já havia saído da mesa e já havia ido até aquelas pessoas que iam prender Jesus, porque ele sabia que Jesus ia para aquele lugar depois da ceia. Jesus nunca fugiu de um problema aqui na terra, porque ele veio para levar sobre si os nossos problemas. Ele veio para nos representar, ele veio para nos substituir. E a palavra do Senhor aqui vai falar de uma forma bem clara. Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Ele sofreu, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus foi tentado. Assim como nós, tudo que nós sofremos aqui na terra, Jesus sofreu também as mesmas coisas. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que naquilo que ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Está lá em Hebreus. Aleluia. Nós ouvimos aqui no início, quando foi dada a oportunidade para o irmão compartilhar algo do Espírito Santo, Deus já começou a falar sobre o autor e consumador da nossa fé, em quem os nossos olhos devem estar sempre, para que a gente não venha desanimar da caminhada, para que a gente não venha desistir da caminhada. O autor e consumador da nossa fé, ele passou por essa terra, foi desprezado, foi humilhado, foi cuspido, foi preso, foi chicoteado, foi traído, foi crucificado por mim e por você, e se tornou a minha inspiração, a minha maior motivação para seguir em frente até o fim e não desistir. É Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé.
e da sua Aleluia, fé. Jesus. Então a Bíblia diz que eles foram para aquele lugar, e chegando naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos assim: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Irmãos, Jesus foi a pessoa que mais orou aqui na terra. Jesus era o Filho de Deus, e se ele não quisesse orar, ele já tinha comunhão com o Pai, mas ele orava. A Bíblia chega a dizer que no momento em que ele escolheu os 12 discípulos para poder seguir, Jesus já conhecia cada um pessoalmente, e conhecia o interior de cada um, já conhecia o coração, já sabia quem era quem ali. Mas ele, para escolher os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando, ele passou a noite inteira em oração, para nos ensinar a ter um relacionamento com o Pai. Foi falado na sexta-feira, no culto da sexta-feira, sobre relacionamento com Deus. Uma coisa que raramente está acontecendo hoje. Muitas vezes nós só chegamos diante de Deus para pedir a Deus as coisas, e nunca chegamos para agradecer, para adorar, separando um tempo para falar com Deus, para ouvir a Deus. E isso faz muita falta na nossa vida, irmãos. E Jesus então, ele tinha um relacionamento com o Pai, e ele sempre estava orando. Sempre que a gente procura aqui na Bíblia, a gente vai encontrar Jesus em algum lugar orando. Jesus sempre orava. Tinha vezes que ele passava a noite inteira orando sozinho no monte. Então ele nos ensina a orar, ele nos ensina que a oração, ela tem que fazer parte da nossa vida. Mas aí alguém fala: mas eu não sei orar. Mas esse é o problema de todo mundo, irmãos. Não se preocupe se você não sabe orar. A questão não é saber, a questão é se você tem necessidade de falar com Deus. Nós temos necessidade de falar com Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele enviou o Espírito Santo para interceder a Deus por nós, interceder ao Pai por nós. O Espírito de Deus leva nossas necessidades até o Pai. Então, sabendo orar ou não sabendo orar, com a intercessão do Espírito Santo, a oração vai ser respondida pelo Pai. E isso é que importa. O que nós devemos fazer é receber o Espírito de Deus em nós e fazer de tudo para ele permanecer em nós, porque assim ele vai interceder por cada um. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus então chegou no jardim do Getsemane, colocou os discípulos à parte e disse: fica aqui enquanto eu vou ali orar. E a Bíblia diz que ele levou consigo a Pedro, Tiago e João. Ele estava com 11 discípulos ali naquele momento, porque Judas já não estava mais no grupo deles. Ele pegou então 8 discípulos, colocou ali num ponto daquele lugar, e pegou os 3 discípulos que em determinados lugares eram os que ele levava. O Pedro, o Tiago e o João estavam com Jesus lá na transfiguração. O Pedro, o Tiago e o João entraram com Jesus na casa de Jairo. E o Pedro, Tiago e João eram discípulos que Jesus acostumava levar para alguns propósitos especiais. Aleluia. E aqui era um desses propósitos. E Jesus então pegou esses 3 discípulos e levou para onde ele ia orar. E a Bíblia diz que naquele momento ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Agora veja o que Jesus sentiu naquela noite fria. Jesus, a Bíblia está dizendo que ele sentiu pavor e angústia. Ele é o Filho de Deus, mas ele estava aqui como um ser humano. Só não foi como ser humano no pecado, porque isso aí Jesus não conheceu. Aleluia. Jesus não pecou, Jesus não cometeu nenhum pecado. Por isso que ele se tornou o Salvador dos pecadores. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele começou a ser tomado de pavor e angústia, ou seja, medo e angústia. O medo veio, a angústia veio, começou a entrar na alma de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou no versículo 34 e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. A Bíblia está falando de 3 sentimentos terríveis que muitas vezes nós experimentamos no nosso dia a dia, nessa vida, nesse mundo de aflições que nós passamos aqui nessa terra, as situações que nós vivemos, angústias, irmão, angústia, medo,
muitas vezes vem, invade a nossa alma, tristeza profunda. Quem é que nunca passou por uma tristeza profunda? Quem é que nunca passou por uma traição, por uma decepção, uma frustração, de alguma forma? Mas aquele que veio para nos substituir, Ele está vivo. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou para nos socorrer, para nos dar força quando nós passarmos por esses momentos difíceis aqui nessa terra. Aleluia! E Ele nos dá uma receita de como passar por esses momentos aqui. A Bíblia diz que Ele começou a ser tomado de pavor e angústia, mas Ele não deixou que aquele sentimento tomasse a alma dele completamente. Ele não se deixou vencer por aqueles sentimentos negativos. Ele não se deixou vencer. Naquele momento em que ele começou a se sentir tomado de pavor e angústia, a Bíblia diz que ele ainda diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então, no versículo 35, ele fez o que ele costumava fazer aqui. Versículo 35 diz que ele, adiantando um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, fosse poupada aquela hora. Jesus, então, para vencer aquele sentimento ruim que começou a tomar conta da alma dele, ele orou, ele se pôs a orar. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante para a minha vida cristã e quero compartilhar com a igreja. No momento em que o medo começar a invadir a sua alma, no momento em que a angústia começar a apertar o seu peito, no momento em que a tristeza começar a entrar no seu coração, se põe em oração e ora, fala com Deus como Jesus fez, como Jesus falou. Glória a Deus, Jesus. É assim que nós vencemos. Verdade. Ter medo é pecado, pastor? Não, ter medo é humano. O medo, muitas vezes, ele vem como uma reação natural diante de algumas situações que a gente passa, é humano. A tristeza também é um sentimento humano. A angústia também, não quer dizer que seja pecado, não quer dizer que seja pecado a tristeza, não. São sentimentos humanos por algumas situações que a gente passa no dia a dia. E muitas vezes nós estamos em conflito, muitas vezes nós somos desafiados, irmão, no nosso dia a dia, com situações que a gente enfrenta. E aí a palavra do Senhor está dizendo que o nosso mestre, o nosso exemplo maior, ele se pôs a orar, ele se pôs a falar com o Pai naquele momento. E a Bíblia diz que ele orava e dizia: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Ou seja, afasta de mim esse momento de pavor que veio sobre mim agora. Afasta de mim esse medo, essa tristeza profunda, essa angústia tão grande que está tomando conta da minha alma agora, Pai. Passa de mim esse sofrimento, passa de mim esse momento terrível que se abateu sobre a minha vida agora. Aleluia. Mas ele disse: essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, ficar livre de tudo isso. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus precisava beber o cálice, Jesus precisava passar por aquilo. Naquele momento eu creio que o Pai estava vendo Jesus ali. O Pai podia livrar o filho dele, mas por causa de mim e por causa de você, Ele permitiu que Jesus bebesse o cálice do sofrimento. Por causa da minha alma e da sua alma, Ele deixou que Jesus fosse crucificado no meio, no seu lugar, para nos dar esperança de salvação, igreja. Aleluia, Deus. Para nos dar um lugar na glória com Ele, um lugar livre de sofrimento para sempre. Glória a Deus. Jesus bebeu do cálice que era para eu e você beber. Ele falou uma coisa muito interessante aqui. Ele diz: contudo, seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero ficar livre de tudo isso aqui, mas se eu vim para isso, eis-me aqui, ó Pai. Estou aqui para fazer a tua vontade. E a Bíblia diz que Jesus, fazendo essa oração, ele voltou aonde ele deixou os discípulos e disse para eles orar. Ele diz: vigiai, ficai aqui e vigiai. E diz para eles vigiarem. E a Bíblia diz que ele, voltando no versículo 37, ele os achou dormindo. Ele achou os discípulos dormindo. Ele mandou os discípulos vigiar, ficar ali em vigilância, mas eles dormiram. O homem, a carne, o ser humano,
Muitas vezes nós estamos tão cansados, irmãos. Muitas vezes que nós não conseguimos falar nenhuma palavra, tão cansados que nós estamos, não conseguimos falar nenhuma palavra, de tão cansado que nós estamos. Jesus, ele passou por esse cansaço, Jesus passou por essa situação, e ele compreende muito bem a nossa dor, ele compreende muito bem os nossos limites, as nossas limitações, porque ele veio aqui e viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para nos dar a vida eterna. A Bíblia diz então que ele achou os discípulos dormindo, e ele disse para Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Não pudesse vigiar nem uma hora? Imagina Jesus, o nosso mestre, ali, o Filho de Deus, estava apavorado, estava chegando a hora dele ser levado para a cruz, estava chegando a hora da sua paixão, estava chegando a hora do seu sangue ser derramado, estava chegando a hora dele ser castigado por aquelas pessoas cruéis que estavam ali no seu caminho. Ele seria preso, seria humilhado em praça pública, ele seria crucificado logo a seguir. Mas Jesus estava com um espírito firme, com um ânimo firme. Jesus estava decidido passar pelo que fosse, por causa de mim, por causa de você, porque Ele nos ama de verdade. Mas Ele disse para os discípulos, no versículo 38, e diz para a igreja hoje: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Jesus sabe que a carne é fraca. Jesus foi tentado com todos os tipos de tentações que nós somos tentados. Ele passou por todas elas, mas Ele não caiu em nenhuma delas, e por isso Ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados com as mesmas tentações que Ele foi tentado. Ele nos ensinou duas coisas a fazer: vigiar e orar, e pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Então nós precisamos vigiar, porque o diabo, ele anda caçando a nossa alma, irmão. Ele anda caçando a nossa alma, que é preciosa para Deus. Se ele pudesse, ele nos mataria. Se dependesse do diabo, não teria nenhum crente adorando a Deus aqui na terra, porque a vontade dele é nos exterminar, a vontade dele é acabar conosco, porque ele anda nos perseguindo, ele anda nos afrontando, ele anda usando pessoas para poder nos deixar chateados, porque é ele que faz isso, porque ele detesta o crente. Eu não gosto de ver um cristão glorificando a Deus na terra, porque ele quer ser adorado. É o diabo que quer receber a nossa adoração, mas como nós adoramos a Deus, então ele quer acabar conosco. Mas não é só por isso, ele quer que a nossa alma se perca eternamente. Ele vive nos tentando. E sabe como que ele nos tenta? Ele nos tenta muitas vezes usando pessoas para nos falar algumas palavras, para nos ofender muitas vezes. Ele nos tenta muitas vezes naquilo que a gente, por fraqueza, costumava fazer antes de conhecer a Jesus. Aquilo que Deus tirou da nossa vida, aquilo que diante da palavra de Deus é condenado, é reprovado, é errado. Aí o Senhor Jesus entrou na nossa vida, o sangue dele nos purificou dessa injustiça. Mas o diabo, querendo que a gente se perca e fique separado de Deus, ele vai lançar oferta. Já foi falado sobre isso aqui há poucos instantes atrás. Quem está ligado com Deus já ouviu essa mensagem. Ele vive lançando ofertas, ele vive nos tentando para que a gente perca a coroa da nossa vida, a coroa da vida, a nossa coroa da vida. Ele vive nos tentando para que a gente se perca eternamente e sofra como ele vai sofrer. Aí a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos vigiar, ficar de vigilância. E orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se depender do nosso espírito, nós seguimos a Deus. Se depender do nosso espírito, nós obedecemos a Deus, nós servimos a Deus, nós vamos à igreja todo o culto. Se depender do nosso espírito, porque o nosso espírito ele se inclina para Deus.
Mas a nossa carne não. A nossa carne não se inclina para Deus. Tudo que a nossa carne quer fazer é coisa que deixa Deus aborrecido. Tudo que a nossa carne quer fazer é coisa que nos separa de Deus. Por isso nós devemos tomar uma decisão. Nós devemos ter coragem de tomar uma decisão e fazer a vontade de Deus, ainda que a gente pague um preço na nossa carne. Aleluia. Nós não podemos abrir mão da vida eterna. Nós não podemos abrir mão da vida verdadeira. Aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde há alegria e paz eterna. Glória a Deus. Aleluia. Não troque a vida eterna por momentos passageiros. Por mais que o homem sinta prazer durante a vida inteira, em todos os momentos que o mundo oferece para ele, no dia que ele for recolhido daqui da terra, tudo isso significará nada para ele. Ainda que o homem sofra e passe luta todo dia por rejeitar as ofertas do diabo, servindo Jesus aqui, por mais que ele sofra todos os dias na carne, por não fazer o que ele quer fazer, no final de tudo, ele vai se alegrar, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Se você ama a Deus, então faça a vontade de Deus, porque o que Deus tem preparado para você é coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia. Nós não podemos perder isso, irmãos. Não podemos perder essa esperança. Aleluia. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz no versículo 39: retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou